Olá, professor! Olá, professora! Este vídeo traz informações para trabalhar a obra O Enfermeiro, uma adaptação para os quadrinhos feita por Francisco Vilachan, do conto homônimo de Machado de Assis. Esta versão em história em quadrinhos permite que os estudantes interajam de forma inovadora com a literatura, por meio da relação entre o texto verbal e as imagens. A história se inicia com o personagem Procópio, relatando um fato que ocorreu quando trabalhou como enfermeiro do coronel Felisberto. Segundo ele, certa noite, os dois brigaram e o enfermeiro acabou matando o coronel. Em meio a uma crise de consciência, Procópio descobre que Felisberto deixou-lhe todos os seus bens como herança. Assim, ele enriquece e mostra como o dinheiro é capaz de fazer os homens se esquecerem de seus crimes. A narrativa utiliza recursos como o humor, a ironia e a possibilidade de os leitores tirarem suas próprias conclusões. Assim, a obra possibilita a aproximação com os temas O Jovem no Mundo do Trabalho e diálogo com a sociologia e a antropologia. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Autodidata e fundador da Academia Brasileira de Letras, destacou-se como contista e romancista. Negro e pobre, teve uma infância difícil. Sua obra se divide em duas fases, uma romântica e outra realista. Da primeira fase, destacam-se obras como Yaya Garcia, mas são da segunda fase suas obras mais emblemáticas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1896, publicou o livro Várias Histórias, em que se encontra o conto O Enfermeiro. Machado de Assis faleceu em 1908. Francisco Vilachan foi um ilustrador e desenhista carioca nascido em 1953. Trabalhou em revistas em quadrinhos de terror e participou de duas coleções literárias brasileiras, adaptando para os quadrinhos obras como O Curtiço e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vilachan faleceu em 2020. As atividades propostas a seguir, divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura, propiciam aos estudantes aumentar seu repertório sobre os gêneros literários história em quadrinhos e conto. Inicia a atividade ressaltando que o livro pertence ao gênero HQ. Enfatize a importância das imagens para a narração, explicando que tudo o que está esboçado nos quadros é importante para a narrativa. Procure saber, por exemplo, se os estudantes já leram HQs e quais conhecem. Peça para a turma anotar as respostas para a atividade de leitura. Aborde o gênero conto, questionando o que os estudantes sabem a respeito e quais outros gêneros literários conhecem. Peça para citarem semelhanças e diferenças entre eles. Peça à turma uma pesquisa sobre o conceito de conto, atentando para os elementos estruturais básicos do gênero. Essas informações também devem ser anotadas para a atividade de leitura. Promova um clube de leitura para debater a obra com os estudantes. Comece desmistificando a ideia de que as obras literárias apresentam uma única interpretação. Combine os prazos para a leitura e estabeleça encontros para debater as passagens lidas. Sonde se os estudantes estão identificando os elementos trabalhados na atividade de pré-leitura e o que acham que acontecerá na sequência da história. Procure fazer com que estabeleçam relações entre o livro e outras obras. Proponha aos estudantes que façam uma resenha em vídeo sobre a obra. Para isso, eles deverão pesquisar os booktubes,
canais em que os apresentadores divulgam obras por meio de resenhas e comentários. Divida a turma em grupos e estabeleça o tempo de duração dos vídeos. Procure auxiliar os estudantes a elaborar um roteiro prévio e a dividir as tarefas. As produções podem ser postadas em plataformas digitais ou divulgadas nas redes sociais da escola. As atividades a seguir são dirigidas aos professores de Sociologia, História e Filosofia. Converse com os estudantes sobre a história do dinheiro, citando que a posse de bens, antes do surgimento dele, era efetuada por trocas de mercadorias, e aborde também o surgimento do papel moeda. Explique aos jovens que o valor atribuído ao dinheiro é parte de um processo econômico. Proponha um debate sobre os valores simbólicos atribuídos ao dinheiro. Instrua os jovens a elaborarem uma entrevista sobre dinheiro com familiares e amigos. Os estudantes devem apresentar os resultados da pesquisa para os colegas e discutir os termos e as ideias que mais apareceram nas respostas. Por fim, pergunte se conseguem reconhecer, na cultura popular, a origem dos valores simbólicos atribuídos ao dinheiro. Sugira aos estudantes músicas como Comida, dos Titãs, e Esmola, do Skank. Discuta com a turma como o dinheiro é representado nas letras, refletindo se as coisas que realmente importam podem ou não ser compradas. Peça para os estudantes escreverem uma dissertação sobre como essas ideias e valores afetam o comportamento ético dos indivíduos e sua relação com as pessoas. O termo focalização refere-se a foco narrativo e está ligado à figura do narrador, podendo a focalização ser externa, interna ou onisciente. A focalização externa refere-se à representação restrita das informações, prendendo-se a aspectos superficiais da narrativa. A focalização interna corresponde ao ponto de vista de uma personagem, resultando em uma limitação das informações passadas ao leitor. E a focalização onisciente refere-se à representação narrativa em que o narrador tem conhecimento ilimitado das informações sobre a história. Para se aprofundar nesse assunto, consulte o material digital do professor. Veja algumas referências que podem complementar o trabalho com a obra. O filme O Enfermeiro é uma adaptação cinematográfica do conto original de Machado de Assis. O livro Desvendando os Quadrinhos traça um panorama sobre as origens do gênero e aponta elementos que estruturam a linguagem dos quadrinhos na construção do sentido narrativo. O material digital do professor traz o detalhamento dos assuntos abordados neste vídeo, além de outras propostas de atividades, referências complementares e indica as competências e habilidades da BNCC desenvolvidas no trabalho com a obra. Até a próxima!